O Bolsonaro é um símbolo de tudo isso que a gente está... E não dá para negar a quantidade de gente, até entre os meus patronos, que diz: olha, eu não prestava atenção em política até o Bolsonaro. Uhum. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Ítalo, joguei uma pergunta aqui e saí correndo. Se você acha que está tendo uma... Faça os seus comentários à vontade, mas emenda nessa minha pergunta se tem onda conservadora, onda de direita acontecendo no mundo, na sua opinião. Primeiramente, eu queria agradecer em nome de todos os brasileiros por você não vender o seu corpinho nu. Isso não é verdade, porque vai ter um monte de gente aqui no chat, e eu quero pedir a vocês que falem aqui no chat se vocês querem que eu passe a vender o meu corpinho nu ou não. Vocês querem, responda assim, sim ou não no chat. Vocês querem o OnlyFans do Paulo Figueiredo? Porque eu tenho tanta confiança no meu taco, literalmente, Ítalo, que eu acho que se eu fizer um OnlyFans, eu vou ficar orgulhoso. E aí meu número de seguidores vai aumentar, as pessoas vão entender por que eu tenho tanta autoconfiança assim. Então não seja, não tire conclusões precipitadas. Há uns meses atrás eu falei assim, olha, eu nunca achei na minha vida, se um ano atrás dissessem para mim que eu estaria indicando o OnlyFans do Alan dos Santos, pois é. Entendeu? Eu achei assim. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos falar de coisa séria aqui. Estamos falando sobre onda de direita, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a pergunta, eu ia fazer até uma pergunta para o Sepúlveda, né? Porque ele comentou o seguinte, que o Chega, ele repolitizou o Senado de Portugal, né? E eu vou divergir um pouco dele, eu acho que é o seguinte, o Chega, ele é fenômeno da politização, ele é efeito da politização e não a causa dele. Assim como você vai ver, por exemplo, a Giorgia Meloni na Itália, assim como o Jair Bolsonaro no Brasil, o Milei na Argentina, o Trump nos Estados Unidos, né? Tudo isso é efeito de uma onda que eu não chamaria de direita propriamente dita, né? É simplesmente o efeito de você ter um amplo acesso às informações, né? E informações que antes eram paradas no gargalo, né? O gargalo ele segurava, né? Que é o gargalo da grande mídia. Agora você não tem mais esse gargalo, você tem uma porosidade muito maior de informações acontecendo no mundo, né? Então, assim, isso acontece em todo o país, todos os países do mundo, né? Isso em alguma maior ou menor grau, né? Por exemplo, em países mais fechados, como a China, como a Coreia do Norte, países que já estavam fechados quando esse fenômeno aconteceu, de certa maneira não tiveram o fenômeno da popularização da internet, né? Esse fenômeno acabou não sendo interrompido desde o começo. Mas uma vez que esse fenômeno aconteceu, né? A hora que começou a dar os frutos que deu, né? Já não botava mais o coelho, não voltava para a cartola, né? Então você tinha já uma situação de popularização na internet, as pessoas começavam a falar, começavam a discutir, né? E eu tinha uma frase que eu tinha quando eu comecei quando a gente começou o Terça Livre, né? A direita brasileira, ela é filha do Facebook e neta do Orkut, né? Ela surgiu nesses ambientes, underground, de certa maneira, né? E ela proliferou nesses ambientes. Óbvio, você vai ter o fenômeno que a gente discutiu no comecinho do programa, né? Vai ter o fenômeno dos boatos, etc, né? Mas isso aí é parte do processo de adaptação, né? Que é o quê? Você por muitos anos, né? Por mais de uma geração, pelo menos aqui no cenário brasileiro, né? Você teve uma situação em que havia uma certa concordância, né, entre os grandes veículos de mídia. Havia uma disputa entre eles ali, né, mas havia uma certa concordância entre eles, inclusive porque a composição sociológica dos seus jornalistas era a mesma.
Eles eram todos formados no mesmo ambiente, eram todos formados pelas mesmas faculdades, entendeu? Então eles vinham do mesmo ambiente, se conheciam, então você tinha ali uma diferença ali de linha editorial entre SBT, entre Globo, entre Record, etc, né? Mas no final das contas, né, a Globo era, né, a líder absoluta, você tinha o SBT que estava ali, né, um pouquinho na sua... Né, tinha a força moralizante do Silvio Santos, né? Que impunha ali algo de mais popular, né? Mas enfim, né? Mas você tinha a Globo que era a líder absoluta. A Globo chegou a ter 70% da audiência no Brasil, né? 70%. Compara com o cenário americano, em que uma CNN acho que nunca chegou a ter no máximo 14%, 10%, né? Eu não posso deixar de lembrar, Ítalo, de estar na faculdade de jornalismo e assistir aquele documentário que foi proibido no Brasil, o Cidadão Kane, o Citizen Kane, sobre o Roberto Marinho, onde os meus professores de esquerda da faculdade de jornalismo detonavam a Globo. A Globo era a grande inimiga dos caras da esquerda, e hoje estão todos lá, né? Hoje a Globo virou a emissora oficial. A pergunta que eu faço para você é se o Jung, ele fala que as pessoas raciocinam em torno de símbolos, mitos, ideias e símbolos. Se você não acha, na linha do que o seu Sepúlveda estava falando, que o Chega, e talvez seja isso que ele tenha querido dizer, ele me corrige aqui se não, que o Chega, assim como o Bolsonaro, funcionou como um símbolo aglutinador, né? Como você talvez um catalisador, talvez o termo seja catalisador. Você tem esse sentimento, sentimento causado aí pelo rompimento da espiral do silêncio. As pessoas percebem que elas não estão... A radicalização da imprensa, as pessoas percebem que não estão representadas, e aí elas encontram no Chega um símbolo aglutinador, ou no Bolsonaro um símbolo onde elas falam assim, não, é isso, troço aí, eu vou me reunir em torno disso aí, porque as pessoas precisam se reunir em torno de algo. Quem me explicou isso foi o professor, de novo, hoje, terceira vez, música no Fantástico, professor Olavo de Carvalho, quando eu tive na casa dele falando assim, eu não gosto que o Bolsonaro faz isso, eu não gosto daquilo, ele, na época, em 2017, ele virou para mim e falou assim, ora porra, esquece tudo isso aí, o Bolsonaro, você tem toda a razão, todas as críticas que você está fazendo, mas o Bolsonaro já não é mais o Bolsonaro é um símbolo. O Bolsonaro é um símbolo de tudo isso que a gente está... E não dá para negar a quantidade de gente, até entre os meus patronos, que diz, olha, eu não prestava atenção em política até o Bolsonaro. Uhum. E eu acho que talvez seja isso também, né, seu Sepúlveda, em Portugal, né? Eu não prestava atenção em política até que eu enxerguei no Chega uma representação. Sem dúvida. Eu acho... Só uma coisinha aí, então. Eu acho que, eu acho que há uma reversão. As pessoas começaram a se interessar, mas o Chega teve a capacidade de organizar as pessoas e de levá-las ao interesse à política, de levá-las, como diz o Paulo, foi um aglutinador. Houve um sujeito em Portugal que também dizia, o Trump e o Bolsonaro não são criadores de uma corrente, são frutos de uma corrente. Só que eles souberam vocalizar essa corrente, entende? Uhum. Perfeito. Eu diria que o símbolo do Chega, né, como o Bolsonaro aqui no Brasil, né, foi um catalisador nesse sentido, né? O que é um catalisador? Ele já tinha ali um potencial, a população portuguesa já tinha um potencial para se engajar numa determinada linha, né? E você tem ali um grupo, né, que soube, né, aproveitar, que soube ali se posicionar dessa maneira, né? Da maneira como você já tinha uma tendência, né, no ambiente. Veja bem, quando você tem aquela frase famosa do Hugo von Hofmannsthal, né? Diz o seguinte: nada existe na política de um país sem que antes esteja na sua literatura. Ele está falando disso. Ele está dizendo o seguinte: a população não consegue raciocinar, né? Qualquer pessoa, na verdade, né? Qualquer indivíduo, né? Não consegue raciocinar, a não ser que ele já tenha previamente adquirido algum tipo de carga simbólica que dê sentido para aquilo que ele está vendo, né? Então, esse ambiente de insatisfação, esse ambiente de discurso anti-institucional, como a USP gosta de chamar, né? De posicionamento anti-institucional,
tudo isso estava ali, né, no caldo geral dos símbolos da população, quando o Chega se propõe a ser o que ele é, quando o Bolsonaro se propõe a ser o que ele é, né? Então aquilo ali acabou virando um catalisador, aquilo ali deu algum sentido, né, algum direcionamento eleitoral. Sobre a sua pergunta, né, se nós estamos vendo aí uma eu explico isso, Ítalo, que você está falando no curso, e cito, inclusive, o livro para mim captura melhor isso. Foi publicado no Brasil, não sei o nome em português, mas em inglês é National Populism, do Roger Eatwell e do Matthew Goodwin. São dois pesquisadores de esquerda, inclusive. Aliás, o nome é National Populism, The Revolt Against Liberal Democracy, né? O nacional populismo, a revolta contra a democracia liberal. Que, apesar dos autores do livro serem meio de esquerda, o que eles explicam é que o cidadão comum parou de se sentir representado e, pelo contrário, só se sentiu ferrado pelas elites. E isso começou a ver muito a ver com o que o seu Sepúlveda estava falando de um fenômeno muito forte do que aconteceu na Europa, dos agricultores começarem a ficar revoltados, das pessoas que viviam de uma determinada forma e começaram a ver a vida delas ser transformada por uma elite que vivia completamente de forma diferente deles e não serem representadas nos meios de comunicação e nos políticos, gerou esse sentimento de essa revolta contra as democracias liberais, chamadas democracias liberais, que na verdade passaram a ser sistemas autoritários de uma elite global, né? Então você começou a ter uma revolta da população que foi catalisada, como você disse, ou aglutinada em torno destes símbolos como o Chega e como o bolsonarismo. Você não consegue pacificar. Existe um termo em inglês que a literatura usa de vez em quando, literatura política, né? Que é grievance. Que eu não sei exatamente como é que você traduz isso, mas é entendido como um sentimento endêmico de injustiça, né? Então, assim, aquela sensação de que há algo de injusto no ar, algo de... É uma insatisfação mesmo. É uma insatisfação, mas é uma insatisfação. É uma insatisfação, pode ser também um luto, entendeu? Sim. Mas é mais nesse sentido, essa insatisfação que não vislumbra uma resolução. Né? Ela não vislumbra uma resolução a não ser com uma mudança dramática, né? Drástica no estado de coisas, né? E eu acho que cada vez mais o ambiente político dos países, o ambiente cultural dos países conduz a essa percepção, né? Conduziu a essa percepção de maneira justa, né? Por assim dizer, de maneira correta, o que talvez ainda esteja no cozimento, né? É um direcionamento dessa grievance, né? Um direcionamento dessa insatisfação, né? Então, respondendo a sua pergunta, né, se eu acho que acho que nós estamos hoje vivendo uma nova onda de direita, eu acho que é a continuação da primeira. Eu acho que ela é claramente, a primeira não acabou, né? Ela perdeu aí um pouco de gás aí com a saída do Bolsonaro, houve um contragolpe, mas você veja que foi um contragolpe que foi feito na linha Não foi uma mudança popular, né? Foi uma imposição de força. Eu brinco já fiz essa analogia com vocês, falando que são os 3 filmes do Star Wars, né? Você tem A Nova Esperança, depois você viveu o Império Contra-Ataca, e agora a gente está começando a viver o Retorno do Jedi. Exatamente. É justamente isso. Eu acho que é justamente isso. Então você tem... Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.